Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, tvdeveja.com e o assunto é política na sua essência, reforma política, as questões envolvendo a economia que são puramente política. Eu converso sobre esse e outros assuntos com o senador tucano José Serra, ele que esteve aqui à época da campanha eleitoral, prometeu que, se eleito, chegaria lá no Senado já com projetos prontos e que estaria com um projetinho na pasta já envolvendo a reforma política. Promessa é dívida. Tudo bem, senador? Tudo bem, Joyce. E aí, senador? Muito feliz de voltar aqui a ser entrevistado por você. Quero dizer que eu sou teu espectador frequente. Ah, muito obrigada. Audiência qualificada, viu, senador? Agora, o senhor, quando esteve aqui, eu me lembro muito bem, o senhor falou, olha, eu vou chegar já com o dever de casa pronto, não vou esperar primeiro saber se vou me eleger ou não, para depois chegar lá e começar a pensar na rebimboca da parafuseta. O senhor já tinha projetos em mente e um deles envolvia a questão da reforma política, mais especificamente o voto distrital. Saiu do forno o projeto, senador? Saiu. Eu já apresentei, dei entrada no projeto, que é projeto de lei, não precisa mexer na Constituição. Isso quer dizer que é mais rapidinho. Que é um caminho muito penoso, mexer na Constituição. A proposta é fazer o voto distrital já na eleição municipal de 2016 para vereadores. Ambicioso, Isto, hein? vereadores das cidades grandes, ou seja, onde tem segundo turno, acima de 200 mil eleitores, que é o mais importante. São 80 cidades e perto de 40% da população brasileira. Esse projeto está pronto, está redondo, eu mostrei para muita gente, juristas, etc. Tem tudo para andar. E ele vai aproveitar um projeto do Aloysio Nunes, que tinha sido apresentado até por sugestão minha, em 2011, e vai aproveitar já muitos debates que aconteceram em torno do tema. A meu ver, nós temos a chance de inocular um vírus benigno no organismo político brasileiro, porque como vai dar certo, isto pode também se estender depois para deputados. Mas aí é outra história. O foco agora é fazer nos municípios na próxima eleição. Agora, para que esse projeto vire lei e para que seja aplicado já na próxima eleição, a gente tem que correr contra o tempo para que tudo esteja prontinho até outubro desse ano, né? Se eu não estou errando aí os cálculos, né? Um ano antes da eleição. Então, quer dizer, a gente está terminando fevereiro, já estamos fechando as portas do mês de carnaval. O tempo é muito curto, senador. É possível fazer o Senado acelerar? É possível, sim. Você sabe que eu tenho um dogma na minha vida, que para mim política não é a arte do possível. Política é a arte de ampliar os limites do possível. Se você ficar sempre, não é possível, não é possível, você acaba ficando imobilizado. E às vezes a gente pode mobilizar recursos, ter ideias, alianças, etc., que viabilizem aquilo que parecia impossível. Eu estou confiante nisso, até porque as vantagens são muito grandes de um voto distrital. É isso que eu queria entender, porque quando se fala em voto distrital, quem está do outro lado pensa, tá, que vantagem eu vou levar com isso? O que muda na minha vida? E para quem lê um pouquinho sobre o assunto, uma das questões é a questão financeira. É muito mais barato quando se implanta o distrital puro. Eu vou te dar um exemplo. Cidade de São Paulo, que é o exemplo melhor, porque é a maior de todas, mas vale para todas as grandes cidades. Veja, você tem em São Paulo quase 9 milhões de eleitores. Um vereador, um candidato a vereador para disputar na cidade, disputa junto a esses 9 milhões, mesmo que ele seja de uma região e tal. A campanha sai caríssima. Você tem mais de 1.200 candidatos que a população tem que escolher. Você sabe que nesse atual sistema, 2 anos depois, 70% das pessoas nem lembram em quem votaram. Então, se você dividir a cidade em 55 distritos, 150 mil eleitores, 160 mil cada um, em cada distrito vão ser escolhidos vereadores uma lista de 7 ou 8. Tá certo? Você vai ter muito mais critério. Você não vai ter 1.200 para a cidade inteira. Num distrito você não vai ter mais do que 7 ou 8. A campanha é muito mais barata. Você diminui o peso do poder econômico nas eleições. É gastar sola de sapato, claro. né? Segundo, você depois vai lembrar de quem você elegeu e vai controlar o mandato dele. Isso melhora a democracia. Que coisas melhores você pode ter que, primeiro, gastar muito menos e, segundo, controlar aquele que foi eleito? Porque o fato é o seguinte, a população em geral está descontente com os políticos e descontente com os deputados, descontente com os senadores, descontente com tudo, né? Agora, o fato é que todos que têm mandato foram eleitos. Então nós temos que procurar um sistema eleitoral que facilite o controle da qualidade. Você percebe? Que diminua o peso do dinheiro na eleição. O voto distrital tem essas duas virtudes. Agora, eu calculei, Joyce, para você ter uma ideia,
Se essa proposta valer para 2016, o Brasil vai gastar menos 5 bilhões de reais nas próximas eleições. Uau, mas é muita 5 coisa. bi a menos. Por quê? Porque a campanha num distrito é muito mais barata. Isso que o senhor está contando só a questão legal, né? Não está Isso que eu estou contando é a não está questão contando legal. caixa 2, financiamento ilegal, o que vem de petrolão, eventuais etc. despesas que não aparecem e que são feitas, mas que não aparecem legalmente. Então, isso melhora a qualidade da democracia. Veja, nós estamos aqui num momento difícil, eu acho que a população tem que protestar, tem que criticar, o pessoal tem que se mobilizar, a gente tem que vigiar, tem que fazer tudo. Agora, nós temos também que, paralelamente, ir encontrando formas que melhorem o funcionamento da democracia. Tá certo? Formas que ajudem também, a médio prazo, a não voltar a esse tipo de crise. A gente tem que melhorar a qualidade do processo político. E eu acho que o voto distrital faz isso. Agora, eu não tenho notado grandes resistências a essa proposta. Nem mesmo dentro da turma do PT, da base aliada ao governo? Quando você conversa um a um, não. Pelo seguinte, porque os deputados têm mais medo. Porque um deputado que foi eleito pelo atual sistema, ele tem medo de mudança de regras, de que aí ele não se elege. Eu vou dizer uma coisa, a primeira preocupação que tem um deputado no primeiro dia de mandato é a reeleição. Tem até uma brincadeira que eu acho que eu nunca disse numa entrevista. Quando eu fui eleito pela primeira vez no Congresso, eu era amigo do Ulisses Guimarães, porque eu ajudava ele antes de disputar a eleição, em discursos, em análises, etc. E aí um dia ele me perguntou, como é, professor? Ele sempre falava assim, o que está achando aqui do Congresso? Olha, doutor Ulisses, aqui tem 5 coisas sagradas, que todo mundo fala bem na tribuna, tudo imaculado, que são criancinha, mulher, velhinho, município e Jesus Cristo. Isso é sagrado. Agora, tem uma sexta questão que é anterior e superior a todas essas. Chama-se reeleição. Reeleição... Não pode falar. Não, aí é... Pode até jogar pedra na cruz, mas reeleição do não. voto distrital, os deputados têm medo. Eu acho que não tem fundamento, mas eu não começaria por aí. Você percebe? Vamos fazer né? primeiro uma experiência que eu acho que pode dar certo. Outro dia eu fui a um debate promovido pelo Instituto de Direito Público, lá de Brasília, que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, organizou. Na mesa que eu fui, era eu, o Temer, que é o vice-presidente da República, e o Toffoli, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acompanhei a repercussão desse debate. Então, os dois acabaram falando a favor do meu projeto. Nós temos ideias diferentes sobre outras coisas da reforma política, até como experiência, entende? E é algo que está fadado a dar certo, meu Deus. Isso está no nosso alcance. E eu acho que a gente tem que, apesar das dificuldades, que lutar. Aliás, toda a minha vida eu sempre me rebelei com uma ideia que eu acho até reacionária, de que política é a arte do possível. Tem algumas ideias que ficam cravadas, que são reacionárias, no fundo. Tem uma outra, Joyce, não tem a ver com o que estamos falando aqui, mas que também eu considero reacionária. É aquela ideia de que o poder corrompe. Não, são os homens que corrompem o poder. Porque a ideia de que o poder corrompe nivela todo mundo. Você tem poder, fica corrompido. Não é assim. Tá certo? Você pode ter poder político e não ser corrompido e não corromper. Quem corrompe o poder político são os homens, são as pessoas. Agora, senador, é muito viável, parece que é só mesmo o Congresso querer e a coisa sai do papel, vira lei. É muito mais econômico, o senhor fez uma conta aí que são bilhões e bilhões de economia. Isso para uma eleição municipal, a gente está falando já nesse primeiro teste que poderia acontecer a partir das próximas eleições municipais, né, no caso para vereadores. Mas aí, nessa economia, nessa coisa de ser viável, nessa coisa de mexer de uma certa forma no modelo de financiamento, porque acaba mexendo diretamente nesse modelo de financiamento, fica mais difícil colocar a corrupção em prática. E aí é que está o X da questão. O senhor acha que será possível, de fato, né, a gente sabendo como é que funciona, inclusive a relação de alguns deputados com vereadores, que vereador acaba sendo cabo eleitoral de deputado, fazer essa gente andar? Porque vai precisar da Câmara. Eu acho que sim. Devo te dizer que, em geral, vereadores são cabos eleitorais de deputados, mas nas cidades médias e pequenas, nas grandes é mais difícil. Agora, fala-se muito de financiamento de eleição. Eu acho que é uma preocupação legítima. Mas o que não se presta atenção é no custo da campanha. Tá certo? Porque, em última análise, vai se procurar dinheiro porque a campanha custa muito. Se ela custasse menos, tudo mais constante, você vai demandar menos dinheiro. Quais são os dois grandes fatores, a meu ver, que encarecem campanha no Brasil? O voto
proporcional, quer dizer, o não distrital. Você imagina em São Paulo, um candidato a deputado federal. São 30 milhões de eleitores. Ele vai disputar voto junto a 30 milhões de eleitores. Isso é uma loucura. Vai disputar voto do bico do estado, lá no oeste, ao Rio de Janeiro, a fronteira com o Rio de Janeiro, ao Vale do Ribeira. Impossível. É irracional. Tá certo? E a campanha sai muito cara. Não tem como não ter aviãozinho, gente pagando isso, não tem. Você tem que ter, a despesa aumenta muito. Agora, então, esse é um fator que a gente tem que mudar. E, a meu ver, a mudança pode começar por onde é mais fácil começar. Você tem que ter astúcia na vida pública e na política. Tá certo? Você tem que fazer uma mudança. Você tem, quem dizia isso, não é nem um homem público que eu admirei muito, o Mao Tse-tung, chinês. Ele dizia o seguinte: se você tem 5 pratos na mesa, você tem que começar por um. Você não consegue recolher a comida de 5 ao mesmo tempo. Você tem uma reforma para fazer, muito bem. Qual é o ponto de partida? A meu ver, é esse. Agora, por outro lado, o que também custa muito e que tem que ser objeto, e eu vou fazer proposta nesse sentido, eu estou procurando a forma legal de transformar isso numa lei, que é o horário eleitoral. O horário eleitoral custa uma baba de dinheiro. Eu calculo que 2/3, 70% do custo de uma campanha majoritária, de governador, de presidente da República, até de prefeito, nas cidades grandes, vem do horário eleitoral, porque são produções caríssimas. Você faz produções artísticas, comerciais sofisticadíssimos. A meu ver, isso não tem cabimento. O horário eleitoral devia ser o candidato e a Câmara. E obrigar a ter debates, resolver o problema dos nanicos nos debates. Você não pode ter nanico aí, o sujeito não tem voto nenhum, vai lá, e aí você tem 7, 8 debatedores e os candidatos mais importantes acabam desaparecendo. E o horário eleitoral é aquela coisa de superprodução de Hollywood, né? Claro. Aquelas mulheres lindas, aqueles bebezinhos correndo, o sol nascendo. Mas não tem cabimento, tá certo? Eu me lembro, quando eu fui candidato a presidente em 2002, o Lula, que era o adversário que ganhou, ele, no segundo turno, porque nós somos no segundo turno, apresentou um comercial que era assim, no nascer da manhã, mulheres grávidas, umas 30, lindas mulheres, todas com a barriga da gravidez, andando no meio de uma camisola branca, tá certo? Num parque, assim, como para dizer o que ele ia fazer na saúde. Tá certo? Esse comercial não custava menos, em dinheiro da época, de que R$1 milhão. Você entende? E pegou, todo mundo lembra até hoje. Todo mundo achou que ia ser daquele jeito. Teve alguma coisa a ver com o que eles fizeram na Mais um saúde? estelionato eleitoral lá, que já veio de lá. A saúde, no final do governo Fernando Henrique, e eu fui o ministro nesses anos, só 6% da população achava que a saúde era o problema mais grave do Brasil. E 60% das pessoas achavam positiva a política de saúde do governo. Você veja que época. Agora, depois de 12 anos do PT, 46% do povo acha que a saúde é o principal problema e 80% rejeita a política do governo. E aquele comercial ajudou a eleger. É uma enganação. Entende? É o estelionato eleitoral. Pois é, mas estelionato legal, no sentido que você pode fazer a propaganda que você quiser. Então, tem que mudar a regra legal. Né? É o candidato, a Câmara e o debate. Mas isso é uma proposta que ainda virá. Ainda virá. Isso aí, mas é logo. Isso daí, Joyce, inclusive, vai permitir que não só você economize muito dinheiro, como também para que você conheça melhor o que é o candidato, qual é a ideia que tem. Entende? Sem tanta maquiagem, né? Sem tanta maquiagem e tal. E economiza também para o governo, porque tem um custo que é oculto, que é o seguinte: quando você ocupa o horário de uma emissora, você está tirando dinheiro dela, tá certo? Porque ela teria faturamento. Então o governo devolve o imposto de renda que ela pagaria caso o horário tivesse sido preenchido. Isso aí, no ano passado, não custou menos de R$1 bilhão. No bolso de todos nós, do cameraman aqui, seu, meu, de todo mundo. O horário não é eufemismo uma ova, dizer né? que é Gratuito uma ova, né? Tá certo? Nesse sentido, no modelo que eu proponho, ele poderia ser menor. Muito mais barato. E mais barato para o candidato e ser mais efetivo. Aí vai dizer, não, mas é muito chato o candidato e a Câmara. É porque a política é chata. Você vai fazer o quê? Só porque, para ser entretido, não tem cabimento. Vai no cinema daí. Não, ou então você vai, por exemplo, é chato ver sessões do Supremo Tribunal Federal na televisão. Eu acho meio chato você ficar vendo juízes, botando aquela coisa. Então vai mudar o que os juízes vão se comportar?
Eles vão falar curtinho, vão cantar no meio, você entende? Vão mudar de roupa, só para ter audiência. Não tem cabimento. As coisas são assim porque são assim. Bom, senador, o senhor já apresentou o projeto então, isso foi antes aí do Carnaval, a coisa já está caminhando e o próximo passo, não chegou na CCJ ainda ou já chegou? Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Agora nós vamos procurar... E o parecer deve ser positivo, Nós favorável. vamos procurar acelerar, entendeu? Porque, eu vou dizer uma coisa, é uma verdadeira arte conhecer regimento do Congresso. No Senado e na Câmara. Como é que se apresenta, como é que se não apresenta. É uma coisa da maior complexidade e muito pouca gente sabe. Isso a gente tem que se basear na assessoria. Eu, particularmente, sou fanático da especialização de conhecimento. Eu não me meto a tentar entender tudo, porque quando você procura entender tudo de tudo, você acaba não entendendo nada de nada. E aí eu tenho que me fiar no pessoal que conhece, que a assessoria do Senado é muito boa. Então nós estamos vendo a forma, já temos até, de como acelerar o processo. Juntar com o projeto do Aloysio Nunes, que vai na mesma direção, do senador, pedir regime de urgência, uma série de coisas. E, naturalmente, fazer as composições políticas que têm que ser feitas. E você tem que persuadir as pessoas. Eu, particularmente, também tenho uma ideia que é meio fora de moda. Eu acredito no poder da razão. Eu acho que se você tiver razão, você aumenta a chance de fazer prevalecer uma ideia. Isso saiu de moda no Brasil. Mas eu continuo. Nesse ponto, eu sou antiquado. Eu acho que a razão tem importância e eu acho que nós estamos com a razão na mão. Que o senhor esteja correto e que seus colegas ouçam a razão, senador. Estou conversando aqui com o senador José Serra. A gente falou um pouquinho sobre o voto distrital e essa ideia, que é uma ideia racional. A razão está do lado dessa ideia, até porque economiza e faz, como disse o senador aqui, que a gente consiga ter uma via de mão dupla com aquele candidato que você ajudou a eleger. Então você vai lá, você ajudou a eleger, a campanha é mais barata, todo mundo ganha, e você vai poder bater na portinha dele para cobrá-lo, né? Não vai ter jeito de esquecer em quem você votou. Muito bem, você acompanhou a primeira parte da entrevista com o senador tucano, José Serra, e a gente falou sobre reforma política e esse projeto tão importante que é o do voto distrital. Mas tem mais. Conversaremos no próximo bloco sobre economia, os grandes desastres do governo do PT nessa área. E será que o Brasil tem jeito? O Brasil aguenta mais 4 anos do governo da presidente Dilma Rousseff? O PT espera um milagre, que é completar esses 4 anos e ainda emplacar o ex-presidente Lula como candidato mais uma vez. O senador classifica o governo do PT, além de corrupto, como burro. E a gente vai acompanhar a segunda parte da entrevista daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde. Aqui em TV, TVdeveja.com. A gente espera você.